pessoal! Alô? Alô, linda garota? Neste programa vamos falar sobre aquários bare bottom. É o quê? Aquários bare bottom são aquários sem substrato ou areia. Bare bottom significa algo como fundo pelado. Então depois da vinheta a gente vai explicar como fazer e comentar sobre as vantagens e desvantagens. Vai, vinheta! Caralho, de vinheta, filha da puta! Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da RIF. Aquários bare bottom têm sido cada vez mais vistos por aí. No Brasil, um dos mais famosos, se não o mais famoso, é o Sierra Reef, do nosso amigo Léo Carvalho. Como a gente já falou, os aquários bare bottom são aquários sem areia. Então o fundo do aquário geralmente é o vidro do fundo mesmo. Ah, vá! Há quem coloque cimento ou alguma resina para imitar o fundo de areia, mas não é muito comum de se ver. E com o que você precisa se preocupar quando quer ter um aquário bare bottom? Basicamente, área para colonização bacteriana, que geralmente é resolvido com o uso de mídias industrializadas, como os bioblocks da Maxpect, por exemplo. Mas eventualmente, dependendo da quantidade de rochas e animais que você tem, pode nem ser tão necessário assim. Então, preocupação mesmo é essa de área de colonização bacteriana. Tem também o lance do fundo do aquário. Se o seu aquário tem travas de vidro no fundo, marcas de cola, uma bota, talvez não fique tão legal de usar. Um exemplo que eu tenho foi a primeira vez que eu tirei substrato do meu aquário. Ele ficou assim. E esse fundo me incomodava bastante visualmente. Tem até uma bota aí no meio, mas eu cobri ela com as rochas. Então, se você está projetando o seu novo aquário e pensa em usar bare bottom, o esquema que a maioria das pessoas prefere é pintar o vidro de branco por baixo e usar um sistema de overflow que deixa o fundo liso. Inclusive, o aquário que o Léo Carvalho está mostrando na série Passo a Passo segue esse esquema. Então, se você quiser ter uma ideia, dá uma olhada na nossa playlist do Passo a Passo em youtube.com/rifshow. Enfim, o resto acaba se tratando de vantagens e desvantagens, e a gente vai falar sobre elas agora. Vamos lá, uma das grandes vantagens que um aquário bare bottom pode te oferecer é uma facilidade no controle de nutrientes. Por quê? Porque é bem mais tranquilo não deixar matéria orgânica se acumular no fundo, já que você está ali enxergando ele. Para o caso de usar substrato, eventualmente alguma sujeira vai se misturar. E quem já tirou substrato de aquário depois de um bom tempo de uso sabe do que estamos falando. Além disso, o fosfato também acaba se ligando ao carbonato de cálcio. É o tal fosfato ligado que nós chamamos. E como quase todo substrato é formado de carbonato de cálcio, se você não tem substrato, adivinha? Essa inclusive é uma dica de por que não é interessante usar substrato usado nas montagens. Mas a gente vai fazer um programa falando só sobre isso. Então, voltando. Para não permitir acúmulo de sujeira, a gente tem outra grande vantagem do aquário bare bottom, que é a possibilidade de arregaçar na circulação e facilitar levar toda a sujeira para o overflow. Você pode usar quantas bombas quiser, na potência que quiser, sem se preocupar se vai abrir buraco no substrato ou se ele vai sair voando. Para aquários em que SPS são predominantes, isso é muito interessante, porque esses corais precisam de uma circulação mais forte mesmo. Para aquários mistos, aí a limitação vai depender dos corais que você tem. Você não quer ficar judiando dos seus corais com a circulação, né? De qualquer forma, é bem mais fácil identificar zonas mortas de circulação que podem permitir o acúmulo de matéria.
Mas não se iluda, um pouco de sujeira sempre vai acabar sobrando, até por conta de alguns invertebrados que você possa ter. Mas aí você sifona eventualmente que está resolvido. Para o caso do fundo do aquário ser de vidro, principalmente branco, outra vantagem é o reflexo que você tem da luz, que acaba aumentando a iluminação que atinge seus corais. E para terminar a lista de vantagens, por não ter substrato, você vai acabar tendo um maior controle sobre algumas pragas, como dinoflagelados, por exemplo, que se beneficiam de substrato para se proliferar. A gente mostrou isso inclusive na nossa série de vídeos sobre dinoflagelados. Agora vamos falar das desvantagens do aquário bare bottom. Talvez a maior desvantagem para alguns seja a questão estética. Um fundo com substrato branquinho é bem mais estético e natural do que um fundo de vidro. Isso é indiscutível, mas há quem não se importe muito com isso. A próxima desvantagem é, para mim, disparada a pior. Dá um puta trampo deixar o fundo sempre limpinho e branquinho. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Algas, principalmente calcárias, não fazem distinção de superfície. Vão aparecer em todo lugar. E se você não raspar e limpar o fundo com frequência, é bem provável que ele fique com algas calcárias com o passar do tempo. Vou mostrar um exemplo do meu. Aqui na última vez que eu raspei o fundo, acho que faz uns 4 meses. E aqui como está agora. Eu desisti de raspar o fundo, porque tem que ficar empurrando rocha pra lá e pra cá. Eu sou um puta estabanado, toda vez que meto a mão no aquário quebro um monte de SPS. Enfim, não se iluda. Muitas vezes a gente vê fotos de aquários bare bottom com aquele fundo lindo, tudo branquinho. Mas dá um trabalho miserável manter assim. Dá trabalho esse aquário aqui, Zé? Graça, porra. Para quem põe algum cimento ou massa no fundo do aquário, aí geralmente o fundo vai ser tomado por calcárias com o passar do tempo, porque provavelmente não vai ter como raspar isso. Que merda, hein? Outra desvantagem é a impossibilidade de ter alguns peixes que precisem de substrato para viver bem. Peixes de toca, peixes que se enterram, então eventualmente você pode gostar de um peixe que precise de areia para viver e em bare bottom não vai rolar. E por fim, mais uma desvantagem é a presença de uma menor diversidade de pequenos seres que vivem e se proliferam no substrato. Eventualmente pode ter menos copépodes, isópodes, vermes de fogo, vermes espaguete, enfim, para quem não gosta deles é até uma vantagem. Então nem sei se dá para classificar como tão ruim assim. Ah, Léo, gostei desse negócio de bare bottom. Como eu faço para migrar meu aquário para ele? Essa é uma dúvida muito comum. Se você já tem um aquário com substrato, o que você pode fazer é ir retirando o substrato aos poucos. Um pouco por semana, por exemplo, sifonar um pouco a cada TPA. Quanto mais alta a camada de substrato que você tem, mais cuidado tem que ter. Principalmente porque camadas muito altas de substrato tendem a juntar ácidos em suas partes profundas. E a liberação excessiva desses ácidos pode, inclusive, matar seus animais. Se a camada é baixa, aí é mais tranquilo, mas quanto mais lento for o processo, menor a chance de dar merda. De qualquer forma, se você não usa mídias industrializadas para colonização bacteriana, é indicado adicionar e aguardar alguns dias para que elas sejam colonizadas antes de iniciar o processo, já que você vai retirar toda a superfície que provavelmente estava sendo colonizada. Você pode usar até algum acelerador biológico se quiser. Não deixa de assistir nosso programa sobre ciclagem se não entendeu algo do que a gente está falando. E claro, antes de começar a fazer a mudança, analise bem as vantagens e desvantagens antes de se decidir. E é isso, pessoal. Fato que bare bottom funciona bem. Não são poucos os aquários bare bottom que a gente tem visto por aí na gringa e no Brasil. Mas é importante considerar as vantagens e desvantagens de cada sistema para saber se o bare bottom vai atender às suas expectativas. Claro que para cada aquarista outras vantagens ou desvantagens podem fazer diferença, mas a gente procurou elencar nesse programa as principais e também apresentar essa opção de método para quem não conhecia. Conta aqui nos comentários se você já mudou seu aquário para bare bottom, se já teve e voltou para o substrato, e comentem também sobre outras vantagens e desvantagens na opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram que tá bombando. Um grande abraço e até o próximo Riff Show.